exato momento gravados. Tá? Então, você está certo. Pronto, começamos aqui. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês, né? A gente vai ter mais uma aula, a terceira aula do segundo bimestre aí, para a gente poder finalizar os elementos de mineralogia e geologia, né, do nosso livro. Eu sempre gosto de iniciar a disciplina falando em qual ponto que nós estamos aqui no nosso livro máximo aqui, né, que é o livro do nosso conteúdo programático. Né? Então a gente, na aula passada, viu as noções básicas que de geologia de engenharia, né, um pouco da aplicação de geologia, e agora a gente vai entrar em hidrologia básica. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho de hidrologia. E depois, né, possivelmente na próxima aula, né, a gente entra em fundamentos de hidrogeologia. E aí finaliza essa unidade 3. Pelo que eu vi aqui com o professor Lucas, eu não sei se ele soltou ainda para vocês, as nossas provas se iniciam na semana do dia 15. Né? Então nós temos aí o dia 12, o dia 5, né, e o dia 29. Tá? Para a gente poder finalizar o quê? A unidade 4 e a sessão 3.3. Né? Então a gente precisa aí, talvez um dos dias a gente vai ver duas sessões em conjunto. Tá? Hoje, né, nós não conseguimos ver as duas juntas por ser disciplinas extensas, tá? Duas sessões extensas. Então a gente vai tratar a hidrologia básica agora e os fundamentos de hidrogeologia na próxima aula. E aí a gente entra em introdução à geologia econômica e possivelmente a gente, na aula do dia 5, né, a gente veja a introdução à geologia econômica e depósitos minerais. Tá? Se a gente conseguir ver, né, ou as duas primeiras da unidade 4 junto, ou as duas unidades da unidade 4 em conjunto. Aí a gente finaliza o semestre e prova. Tá? Creio que a prova vai ser na mesma função que a gente teve desse semestre. Tá? Então, lá na página 133, tá? É onde finaliza o conteúdo e inicia a sessão 3.2, que a gente inicia hoje aqui para vocês. Tá? Então, vamos iniciar um pouquinho aí da aula 3, né? Falar um pouquinho sobre hidrologia básica. E eu acho que é interessante a gente fazer essa pequena leitura aqui no início, né? Para a gente poder entender qual que é o ponto que a apostila quer levar a gente, né? Para que ponto do estudo de elementos de geologia a apostila quer levar a gente, que eu acho que é interessante a forma com que ele quer que o engenheiro trabalhe, que é voltado realmente para a prática da atuação do engenheiro, né? E isso é fundamental para que todas as disciplinas foquem realmente nesse viés, né? O viés de como se trabalhar com essa disciplina, né? Não somente jogar material teórico, lógico, dar esse embasamento teórico para o aluno, mas exemplificar para ele como que funciona, né, o trabalho em si dentro dessa disciplina, tá? Então, nessa atual sessão, né, a gente vai abordar alguns conceitos básicos relacionados à hidrologia. Vai ser muito interessante esse norte que ele vai dar para a gente, tá? Esses conceitos básicos. Lembrando, né, essa aula aqui não é visada para vocês virarem geólogos ou especialistas em hidrologia. A gente precisa desse conteúdo básico, tá? Fundamentalmente, como é o funcionamento do ciclo das águas, né, que a gente já tem uma certa noção, só que a gente precisa relembrar, né, entender essas funções, essas relações, tá? Além disso, veremos o que é o balanço hídrico, né, e por que é necessário entendê-lo, né? O que seria esse balanço hídrico dentro de uma bacia hidrográfica, tá? Que diz respeito basicamente ao ciclo da água dentro desse sistema. Também apresentaremos a definição de bacia hidrográfica e veremos alguns fatores que interferem no fluxo de água dentro dessa unidade. Tá? Então a gente também vai falar um pouquinho sobre cálculo, né, e definição de bacia hidrográfica e quais são os fatores que nós podemos calcular dentro desse local. Tá? Isso é importante, pessoal, para relatório, né? Relatórios que envolvam, né, o cálculo de infiltração de bacia hidrográfica, cálculo de escoamento superficial,
cálculo de percolação e tudo isso que diz respeito ao solo, à estrutura física do local, os vales, as cristas, né? Tudo isso a gente vai ver nessa aula aqui, tá? Pelo menos o básico desses conceitos aqui. Por último, né, aprenderemos alguns parâmetros descritivos do escoamento superficial, né? E também analisaremos alguns fatores que interferem na infiltração das águas no solo, de maneira a compreendermos melhor as águas superficiais e iniciarmos nosso estudo sobre as águas que penetram no solo e se armazenam nos aquíferos. Então, basicamente aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Essa hidrologia básica que a gente vai ver, né, são conceitos referentes a tudo aquilo que existe dentro da bacia hidrográfica, né, que nós podemos estudar em pontos. Né? Então, eu falo para vocês assim, que o livro não está voltado a ver um tema específico. Né? Vamos ver uma aula só de escoamento superficial. Não, ele vai explicar para a gente que existe o escoamento artificial, superficial, né? E como que se dá esse escoamento. E aí por diante, se você precisar de algum teste mais específico, né? Aí você vai ter que procurar um curso mais específico, procurar um profissional para trabalhar junto com vocês, né? E gargar a experiência relativa a isso. Tá bem? Então, isso daqui é muito interessante, né? Que é basicamente aquela parte que eu comentei com vocês de tentar levar o engenheiro, né, que está se formando agora. Pessoal, deixa eu só ver se está gravando mesmo, porque da última vez não gravou e tá gravando. Perder a aula é complicado, ter que gravar perde algumas horas, né? Então, mas primeiramente, né? Então, só para a gente continuar aqui nesse sistema, né? A apostila quer que o engenheiro aprenda como trabalhar realmente. Então, essa parte também que é muito interessante, né? Vamos lá. Mas, primeiramente, para continuar o aprendizado, né? Ele fala assim, tudo aquilo que você já viu, né? A gente vai continuar sobre isso. Vamos recapitular o nosso contexto apresentado no início da unidade. Então, na aula passada, foi um item que a gente não fez a leitura, né, mas eu vou entrar nele agora, que eu acho que é interessante. Tá? Nele vimos que você está trabalhando como gerente de projetos em uma empresa que vencia uma licitação para a implantação de um aterro sanitário numa cidade litorânea. Tá? Então, olha só, lá na aula passada, né, que nós vimos a geologia aplicada na engenharia, né, nós vimos um pouco sobre os tipos de solo, sobre alguns testes que podem ser feitos, né, nesse solo para vocês descobrirem algum potencial de rocha ou potencial solo, tipos de solo nós verificamos, né? E isso é um dos testes, né, que a companhia ambiental, né, normalmente pede para que a pessoa que está instalando, né, um empreendimento potencialmente poluidor entregue nas mãos da prefeitura, da secretaria municipal do meio ambiente, né, ou até mesmo no viés estadual, né, que a gente tem a CETESB, que é um órgão que fiscaliza a parte ambiental do estado, né, ou até mesmo federal, né, aí entre IBAMA, entre outros órgãos que podem cuidar e pedir alguns documentos, né, em relação a isso, tá? Então lá em geologia vocês viram um teste de solo, né, que é o SPT, que é feito para vocês poderem identificar as camadas do solo, verificarem os tipos de solo que são formados naquela região. E agora a gente vai entrar em outro viés, né, a parte do ciclo hidrológico, né, do ciclo da água em relação àquele local, que é outro estudo, né, que as companhias, né, e as secretarias pedem para que o engenheiro entregue ao longo desse trabalho. Tá? Então, muitos trabalhos que normalmente eu faço no meu escritório são voltados com viés ambiental. Né? Então, a gente tem em conjunto, trabalho em conjunto com engenheiros ambientais, engenheiros geólogos, né, que a gente fala, engenheiros agrimensores, e tudo isso montam um pacote de profissionais que ofertam, né, uma carteira de serviço interessante para dar respaldo aos pedidos dessas companhias ou dessas secretarias. Tá bem? Então são serviços que podem ser vendidos aí para fora. Né? Então você está trabalhando aqui para abrir você ganhou essa licitação e está construindo um aterro sanitário. Né? O objetivo é que após esse estudo seja escolhido um local para a construção do aterro e para isso você dividiu o serviço em etapas. Né? No anterior realizou o estudo para compreender as características do solo, né, da cidade. E agora, para dar sequência ao trabalho, imagine que você precisa realizar o diagnóstico hidrológico do entorno. Afinal, um aterro sanitário é uma estrutura que pode afetar o meio ambiente. Tá? Então, um aterro sanitário tem um potencial, né,
é um potencial poluidor, né? E dentro da CETESB, dessas companhias, elas organizam em CNAES, né, Código Nacional de Atividade Econômica, que a gente fala, que vem adjunto do CNPJ da empresa, né? Qual que é o principal serviço prestado por aquela empresa, né? E aquele principal serviço prestado pela empresa tem um potencial poluidor diferente um do outro, né? Um posto de combustível tem o mesmo potencial poluidor de um cabeleireiro? O que vocês acham? Quem pode participar? Já abandonaram eu já. Mas tudo bem, né? Então, existe essa diferenciação entre CNPJs e CNAES, né? E essas secretarias e essas companhias, elas tratam de forma diferente, né? CNPJs diferentes um do outro, né? Nem todos os órgãos, os CNPJs, essas empresas, têm o mesmo potencial poluidor. Né? Um cabeleireiro, um salão de cabeleireiro não tem o mesmo potencial poluidor de um posto de combustível. Assim que um posto de combustível não tem o mesmo potencial poluidor de um aterro sanitário, né? Então, assim, a gente trata isso de uma forma mais rigorosa dentro de algumas normativas que regem, né, essa secretaria, essas companhias, tá? E aí são o quê? Aí dentro dessas companhias, né, ou do estado, das secretarias municipais, eles vão pedir mais documentos ou menos documentos para fazer um licenciamento ambiental. Tá? Então, basicamente, o que a apostila está trazendo para a gente é o que? Você está fazendo o licenciamento da área. Será que você pode adotar aquela área para ser feito um aterro sanitário? Né, a gente fala assim, antes de instalar a empresa, você necessita tirar as licenças ambientais. Né? Então, antes de estar acampado naquele local, você necessita que o órgão que rege aquele viés, né, que no caso é a parte ambiental, verifique se existe a possibilidade ou não de acampamento, né, da sua empresa naquele local. Então, olha só que interessante, você precisa primeiro fazer um mapeamento, escolher o local realmente que vai ser estudado, para ver se realmente você pode ou não instalar sua empresa ali. Professor, eu tenho aqui um aterro sanitário, só que a 3 metros, a 4 metros, nós temos um aquífero que passa aqui, e esse aquífero ele acaba alimentando a cidade vizinha de Piratininga. Será que eu posso instalar esse meu aterro sanitário nesse local onde o aquífero, né, ou esse lençol freático está a 3 metros? Será que existe uma infiltração de água? Quais são os passivos que vão ser obtidos se aquele aterro sanitário for instalado naquele local? Tá? Então, por isso que não existe, né, nos melhores dos mundos, né, a instalação de uma empresa sem antes a retirada das licenças. Tá? O que ocorre muitas das vezes diferente aqui no nosso país, né? Por levarem talvez um pouco na brincadeira as legislações ambientais, né? O povo brasileiro tem uma cultura de primeiro abrir o negócio, depois correr atrás de licenciamento ou licenças, tanto ambientais, tanto, né, da escala municipal ou tanto da escala estadual, né, bombeiro, prefeitura, CETESB, entre outras documentações aí que necessitam para você poder abrir seu negócio realmente naquele local. Por quê? Porque essas licenças geram um custo, né, e esse custo está envolvido o quê? No capital da empresa. Né? Se a empresa não tem capital, normalmente ela não vai nem conseguir abrir. Então ela gasta o dinheiro antes de conseguir abrir a empresa, ele praticamente começa o negócio em falência. Né? Então essas licenças são licenças caras. Né? E só que essas licenças são licenças importantíssimas, né? Que fazem com que o nosso meio ambiente seja protegido de uma certa forma. Em governos anteriores, né, esse cuidado com o meio ambiente era um pouquinho mais rigoroso. Né? Existiam mais a parte de fiscalização, mais a parte de multas, entre outros pontos que realmente seguram o desenvolvimento do país, só que geram trabalho, geram serviços, tanto para a parte de engenharia, parte de execução, entre outras situações. Né? E os governos, talvez, que estão vindo agora, eles são um pensamento um pouquinho mais liberal em relação a esse tipo de licenciamento. Né? Então começa a haver um pouquinho de descuido nisso daí. Tá? Então é sempre bom a gente estar
atento ao que está acontecendo com o governo para vocês poderem ver a brecha que está abrindo de um serviço para vocês poderem fazer. Né? Só para vocês entenderem essa equalização que eu estou querendo chegar, né? Na época que o meu pai começou a trabalhar no escritório de engenharia com a parte de licenciamento, era o boom da legislação, né? Foi quando iniciou a legislação para que os postos de combustível ou outros empreendimentos potencialmente poluidores, né, iniciassem a parte de licenciamento ambiental. E um licenciamento ambiental bem rigoroso, que necessitava de vários tipos de projetos. Tá? Então você conseguia cobrar de grandes empresas, né, valores interessantes para vocês poderem fazer esse tal de serviço. Então, basicamente, também tirava de quem tinha muito para quem está fazendo um serviço mais especializado. Tá? Então, vocês entenderem um pouquinho de política e de engenharia também está muito envolvido em relação a isso. Qualquer normativa nova que entra ou legislação nova gera um novo serviço aí para o engenheiro. Tá? Normalmente, o engenheiro participa de muitas etapas aí construtivas. Tá? Então, a gente agora vai fazer para dar sequência no trabalho. A gente precisa fazer o diagnóstico hidrológico do local, né, do entorno do local. Afinal, um aterro sanitário é uma estrutura que pode afetar o meio ambiente. Então, ele não fala aqui de potencial poluidor, já comentei com vocês que tem relação com o CNAE, o Código de Atividade Nacional do Empreendimento, né, que diz respeito à atividade principal do CNPJ, né, que a sua pessoa jurídica, né, resolve exercer. E é muito importante, pessoal, esse CNPJ e essa atividade principal não ser omitida. Né, de que forma? Muitas empresas exercem um papel diferente daquilo que o CNPJ demonstra. Tá? Isso daí é fraude processual e gera também multas dentro do sistema lícito aí que a gente está comentando. Então, não indiquem isso, né, para empresários fazerem, porque uma hora ou outra a conta chega, tá? E chega retroativamente, dependendo dos casos de omissão de KNAI. Né? Então, o que seria omissão de KNAI de código de atividade? Eu sou uma empresa que fabrica pneu, né? Eu sou a Pirelli, eu fabrico pneu. Mas de vez eu colocar que eu fabrico pneu, né? Eu coloco uma atividade que fala venda de pneus ou estoque de pneus, né? Qual que é a sua atividade principal? Se um fiscal for lá, terá máquinas que fazem pneus, então você é uma fábrica de pneus. Não, você estoca pneus, então você é um depósito. Você é uma loja que vende pneus. Então, a gente consegue entender basicamente o potencial poluidor e atividade relacionada àquele local como prioritário nessa adoção de medidas. Tá? Muitos empresários, para iniciar um negócio, omitem o KNAI preferencial, né, para poder gerar menos custos em licenças ambientais. Tá? Isso é crime ambiental. Tá bom? Então, existe uma legislação que traz isso mais a fundo, tá? A gente não vai entrar nessa legislação aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa a mais, pode entrar em contato comigo ao final da aula ou por WhatsApp, que a gente pode resolver isso daí. Tá? Então já falamos bastante dos slides, mas a gente acabou tirando algumas dúvidas em relação a isso. Tá? Então, pensando nisso, né? Então, pensando nesse estudo, né? Há alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Então, vamos lá. Quais são esses pontos, né, que precisam ser esclarecidos em relação à bacia hidrológica, né? Essas perguntas normalmente vêm, né, quando vocês estão, né, fazendo esse material, esse laudo de análise, tá? Então, olha lá, quais aspectos da bacia hidrográfica são importantes de serem analisados? Por que precisamos conhecer o balanço hídrico da bacia? Né? Haveria diferença na infiltração de água no subsolo, considerando os tipos de solo da cidade? Explique. Tá? Então, agora nessa sessão, ele quer responder essas perguntas para vocês verificarem a importância disso daqui na composição de um relatório hidrológico para a parte ambiental. Né? Então, vou mostrar nessa sessão algumas das principais características climáticas e fisiográficas das bacias hidrográficas e também o que é balanço hídrico. Espera só um segundo, pessoal.
Perdão, pessoal, minha noiva chegou aqui. Desculpa. Sem problema. Abri a porta aqui. Tá? Então, vamos mostrar nessa sessão algumas das principais características climáticas e fisiográficas das bacias hidrográficas e também o que é balanço hídrico, como ele é analisado e por que é fundamental levá-lo em consideração. Isso daqui tudo, pessoal, é para realmente aquele ponto que a gente chegou, né, que é para realmente responder esses relatórios diante aos órgãos que trabalham com o licenciamento ambiental para você poder dar prosseguimento ao seu aprendizado, tá? Então, vamos lá. Dar continuidade, né? Então, na sessão anterior mencionamos que a água é um dos agentes complicadores, né, em geologia da engenharia. Alguém pode me dizer o porquê que é um complicador? A água? Alguém lembra? Vou ser sincera, professor, não lembro. A água sempre vai ser um complicador na engenharia, pessoal. Em solos colapsíveis, que é o caso do nosso solo arenoso, né, a água faz com que as partículas se colapsem, né, e elas percam, né, esse formato ideal, né, do solo que vocês estão buscando. Né? Então ele pode, quando existe a presença de água, né, atrapalhar numa possível leitura de camada de solo. Né? A água pode aumentar o nível, baixar o nível do lençol freático, também que pode atrapalhar a gente ao longo de uma instalação de qualquer tipo de local. Tá? Então, é um complicador. Porém, né, no equilíbrio do sistema biótico, né, a água tem uma função, um fator essencial para a manutenção disso, né? Então, por isso, né, olha lá, é fundamental que nos dediquemos a entender um pouquinho da dinâmica da água, tá? Falamos um pouquinho sobre o seu ciclo hidrológico e a gente pode ver um pouquinho sobre isso numa figura aqui que vai chegar para a gente, que é a figura 3.5, tá? Que é composto por alguns elementos interrelacionáveis que simbolizam a trajetória da água dentro do sistema da Terra, né? Esse sistema da água, né, a gente viu muito aí, até mesmo na época do terceiro colegial, né, do segundo grau, aí do primeiro, segundo, terceiro ano, né, da escola, e a gente falava muito sobre esse trajeto da água dentro do sistema da Terra. Agora a gente vai poder estudar isso, né, um pouquinho, né, dentro de uma disciplina mais profunda da engenharia. Tá? Então acho que vocês vão lembrar um pouquinho sobre esse sistema aqui, né, de ciclo hidrológico. Vocês lembram sobre isso aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Né, então, só para a gente poder entender um pouquinho, né, existem a evaporação não só dos oceanos, mas também a evaporação dos rios, lagos, açudes e outros elementos aí que a gente tem composição de água na sua principal característica, né? Então existe essa evaporação faz uma circulação atmosférica, né, na parte superior aqui, né, por conta da energia solar, essa água se aquece, né, se aquece, ela evapora, circula na atmosfera e faz a precipitação ocorrer, né. Essa água que é precipitada, ela pode ocorrer na forma também de neve, né, e ela tem o quê? Seu escoamento, né, dentro do perfil do solo. Né? Então nós temos o escoamento superficial ou o escoamento por meio de infiltração. Né? Esse escoamento superficial normalmente formado, formam-se os lagos, né, os rios, né, e a infiltração gera água subterrânea dos aquíferos ou elementos que contenham água no interior rochoso, né, ou no interior desse solo. Tá? Então, basicamente, isso daqui faz parte, né, do nosso sistema, pelo menos o básico aí, dessa representação do ciclo hidrológico. Tá? E a gente vai ver um pouquinho mais assíduo isso daqui. Né? Então, o ciclo hidrológico, né, o ciclo da água, é um movimento contínuo da água presente nos oceanos, tá? Continentes e na atmosfera. Né? Então, basicamente, é o que ocorre com esse movimento, né, das águas em relação ao seu aquecimento, vaporização, né, circulação e precipitação. Tá? Esse movimento é alimentado pela gravidade, né, e pela energia do Sol, né, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, formam-se as nuvens, né, que quando carregadas provocam precipitações, tanto na forma de água, né, chuva, na forma de granizo, orvalho ou até mesmo neve. Tá? Então é isso que a gente viu aqui. Essa água se evapora por conta da energia solar,
né, causa essa circulação atmosférica, ela se precipita. De que forma? Pode ser uma precipitação de neve, de granizo, orvalho e até mesmo água, que é chuva, né? Então, nos continentes, a água precipitada pode seguir os diferentes caminhos, tá? Então, olha só quais são os caminhos que a água pode percorrer a partir do momento que ela se precipita, né? Então, ela infiltra e percola, né? Então, o que seria a infiltração e a percolação? Seria essa passagem lenta, né, desse líquido através de um meio, né? Qual que seria o meio aí da infiltração no caso nosso? Né? No caso aqui do ciclo hidrológico, a infiltração se dá pelo solo, né? Então, solos que permitem a melhor infiltração, né, tem a possibilidade, tem maior potencial de infiltração, né? E solos que têm maior saturação, que se saturam mais rapidamente, menor índice de infiltração, tá? No solo ou nas rochas, podendo formar os aquíferos, ressurgir na superfície na forma de nascentes, fontes, pântanos, ou alimentar também rios e lagos. Então, basicamente, aquilo que a gente vê aqui nessa nossa imagem, né? Essa infiltração. Ela pode formar aqui aquíferos, né? Ela pode também formar lagos, rios, pântanos, entre outros sentidos, né? Então, esse caminho aqui é importante a gente entender sobre essa infiltração, que é um dos caminhos aí da água precipitada, né? Ela pode fluir também entre as partículas, né, espaços vazios dos solos e das rochas, podendo ficar armazenada por um período muito variado e formando os aquíferos, tá? Ela também pode escoar sobre a superfície, né, nos casos que a precipitação é maior do que a capacidade de absorção do solo. Então, o que a gente falou na aula passada também, quando esse solo está saturado, né, a possibilidade de escoamento dessa água se aumenta, né? Então, não quer dizer que tudo vai se infiltrar, vai chegar uma hora que a quantidade de água que está sendo precipitada, né, é maior do que a capacidade de infiltração do solo. Então, esses são um dos estudos que a gente precisa fazer até mesmo para poder entender o crescimento de uma cidade, né? Bauru, por exemplo. Bauru cresceu certo ou cresceu errado? O que vocês acham, pessoal? Quem está aí presente? Ai, professor, não sei te dizer se está certo, se está sendo errado. Bauru tem enchente? Tem. Tem muita enchente? Né? Normalmente próximo a que região que Bauru tem enchente? Que região próxima de Bauru, você fala? Qual bairro de Bauru que normalmente tem enchentes? Qual local que enche Eu de vou água? ser sincera, não sou de Bauru, então não sei te Você dizer. conhece algum lugar famoso aqui que normalmente quando tem uma precipitação muito alta de chuva inunda? A Nuno. Né? A Nuno de Assis é um local, né? O que tem presente ali naquele local? Tem presente um rio, né? O Rio Bauru. Sim. Então, por que foi mal projetado? Uma cidade foi mal projetada? Porque a gente, nos estudos, né, de anos atrás, né, foi considerado uma precipitação, né, que ocorria naquela região. E aquela precipitação gera, né, uma infiltração no solo, né, ou até mesmo um escoamento superficial. Né? Só que esse escoamento superficial, por conta das casas, das moradias, gerou o quê, pessoal? Né? Gerou muito menos infiltração do que escoamento. Né? A gente não tem pavimentação, residência, entre outros itens. Né? Então, Sim. de vez a água infiltrar, o que vai acontecer com essa água? Ela vai escoar. Né? E na hora que ela escoa, ela vai direto para o vale, ou para esse lago, ou para esse rio, né? E acaba ocorrendo as enchentes, inundações aí na cidade. Então, também para estudos, né, de crescimento de cidades, é importante a gente poder entender sobre o ciclo hidrológico. Né? Olha só que importante. Né? Se a gente tivesse levado a sério os estudos passados, né, talvez o crescimento da cidade pudesse ter sido feito de outra forma. Tá? Então, locais, cidades que têm enchentes, né, com frequência ou inundações, né, são cidades mal projetadas, né, não estudaram muito bem a nossa disciplina aqui de mineralogia, tá, e geologia. Tá? Então, a água pode também se evaporar, né, retornando à atmosfera. Ela pode se congelar também, formando camadas de gelo, normalmente nos cumes das montanhas e geleiras. Né? Apesar de denominações água superficial, subterrânea e atmosférica, é importante salientar que, na realidade, a água é uma só e está sempre mudando de condição. Né?
A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo já esteve no subsolo, em icebergs e passou pelos rios e oceanos. A água está sempre em movimento e é graças a isso que ocorrem chuva, neve, os rios, os lagos, oceanos, nuvens e as águas subterrâneas. Tá? Então é importante a gente poder entender o ciclo hidrológico para a gente poder também não cortar esse ciclo em algumas partes. Né? Exemplo, nós cortamos a infiltração normalmente em grandes cidades, em grandes metrópoles, em grandes cidades. Né? A infiltração é um problema? É um problema gravíssimo. Se você não permite que a água infiltre no solo, né, e gere aí água subterrânea, né, para onde que essa água vai? Essa água vai se escoar na superfície, né, e vai o quê? Causar as enchentes, inundações, entre outros problemas aí, que a água vai ter que ir para algum lugar, tá? Então, importante aí poder entender sobre esse ciclo e nós, da engenharia, não cortarmos esses ciclos, né, e atrapalharmos as relações que esses elementos trazem para a gente. Tá? Então, partindo da atmosfera, né, a condensação de gotículas a partir do vapor d'água formam as nuvens carregadas que darão origem à chuva. Né? E, portanto, essas nuvens, né, ocasionam essa precipitação da água. Né? Na forma similar, a aglutinação do vapor da água diretamente na forma de cristais de gelo dá origem à neve ou granizo. Né? A água que se precipita na forma sólida. Esse, portanto, é o primeiro elemento do ciclo hidrológico que a gente está falando, que é a precipitação da água. Né? Então, grande parte dessa precipitação retorna à atmosfera, né, na forma de vapor de água, através dos processos de evaporação direta, né, que acontece dentro dos corpos, dos rios, lagos, oceanos. Né? Já a outra parte é levada devido à transpiração que as plantas exercem durante a sua atividade biológica. Né? Então, essa precipitação vai retornar de que forma? Através do processo de evaporação ou transpiração das plantas. Tá? Esses dois processos são conjuntamente denominados de evapotranspiração. Então, esse elemento aqui que a gente está falando do ciclo hidrológico, que é a evapotranspiração, ela não só ocorre, né, com os oceanos, mas ela ocorre também, né, que a gente fala aqui, que é com a transpiração dos elementos das florestas, né? Essas árvores, esses elementos atividade biológica. Tá? Então, esses dois processos se chamam evapotranspiração, né, em áreas densamente florestadas, né, com quente clima e úmido, normalmente corresponde a 70% da precipitação. Então, tudo que está acontecendo normalmente nas florestas, né, 70% dessa precipitação da chuva que ocorre nessas florestas é da transpiração desse ciclo biológico, dessa atividade biológica. O que isso quer dizer? Que normalmente as florestas, né, são úmidas, né, quentes e úmidas. Por que quentes? Né? Porque a gente tem a presença normalmente aqui no local que nós estamos, que é o Brasil, né, ele está numa faixa, né, as florestas estão numa faixa interessante aí que tem uma incidência de luz elevada, né, que a gente fala de energia solar, né? Essa energia solar aquece, né, essa atividade biológica, e ela transpira, né? Existe a evotranspiração. Então, faz com que o local fique úmido, né, muito úmido, e tenha presença alta de chuva, tá? Então, isso é importante a gente também entender, tá? Embora uma quantidade de água, né, precipitada possa sofrer evaporação, né, enquanto percorre sua trajetória em direção à superfície terrestre, ou ser interceptada pela vegetação e construções e nunca atingir o solo. Né? A maioria da porcentagem de água atinge a terra. Então, olha só que interessante, né? Embora essa quantidade de água possa sofrer evaporação, né, quando ela volta aqui, ela pode ser interceptada tanto pela vegetação ou pelas construções. Então, de vez ela se infiltrar, né, ela vai fazer com que ela fique vá para outro local. Então, por isso que a gente fala que esse ciclo aqui sempre está em mutação, né? Ah, professor, mas aquela região chovia e não chove mais. O que está acontecendo, né? Será que o ciclo hidrológico dela foi alterado daquela região? Né? Então é importante a gente entender sobre isso daqui, tá? Nos oceanos e mares, a água irá recarregar nesses reservatórios, né, mas nas áreas continentais ela seguirá dois caminhos.
Um deles é o escoamento superficial, que a gente já comentou, né? Que é a porção de água que flui sobre a superfície. E nesse caso, né, esse processo ocorre normalmente quando a capacidade de absorção do solo é excedida. Então, quando o solo entra no limite de saturação máximo, essa água vai percolar nesse local. Ou também, né, quando aquela região, né, superficial ela está impermeabilizada, né, que isso que ocorre em grandes metrópoles ou grandes cidades, né? Normalmente a área, né, que essa água vai escoar, ela está em sua grande parte impermeabilizada, ou por asfalto, ou por telheiros, né, ou por outro tipo de elemento que não faz com que essa água entre no solo, tá? Então, nesse caso, o processo ocorre normalmente quando a capacidade de absorção do solo é excedida, né? Então, essa água flui por gravidade para as zonas topograficamente mais baixas. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, né, sobre exatamente, né, os tipos montanhosos, né, e nós vamos falar um pouquinho sobre crista e vale, né, dessa formação dessa bacia hidrográfica, né, que isso é importante poder entender. Né? O fluxo inicia-se previamente na forma de pequenos filetes de água, né, então essa água vai se escoando por filetes e comumente bem distribuídos, né, mas com o tempo pode se tornar canais bem estabelecidos, principalmente após a erosão e escavação da rocha ao solo. Então, locais que existe, né, o tipo de solo mais predominantemente sedimentar, né, o solo sedimentar, a probabilidade desse fluxo laminar dessa água causar uma erosão é altíssima, né? Então, lembra que a gente comentou, solos sedimentares, grande presença de areia, então são solos colapsíveis, né? Então, se essa água não consegue infiltrar, ela fica saturada, essa água vai ter que ir para algum lugar. E normalmente ela vai para onde? Ela vai para onde a gravidade levar ela, sempre para o lugar mais fácil, né? Então ela vai causar esse fluxo, né? Esse fluxo de água em pequenos filetes. Mas ao longo do tempo, dessa precipitação sempre ocorrendo, a água já fez o caminho dela. Então, consequentemente, toda vez que o solo, né, se saturar, a possibilidade de aumento dessa erosão é grande, né? Outro caminho que a água segue, de vez ser esses filetes, né, é a infiltração, que representa a parcela de água que atinge a superfície terrestre e continua seu caminho descendo por meio dos poros, né, que compõem os solos e as rochas, né? Então, solo, a rocha, né, tanto magmática, sedimentar ou metamórfica, elas têm poros, né? Até mesmo o concreto tem poro, né? Mas dependendo do tipo de rocha que você tem, né, os poros são maiores ou menores, então permitem mais ou menos, né, infiltração de água. Então, portanto, a quantidade de água infiltrada dependerá da característica granulométrica do solo. Então, lembra que eu falei para vocês lá anteriormente, quando a gente faz o teste de SPT, das camadas do solo? Normalmente, aquelas camadas de 1 em 1 metro, para a gente poder fazer uma análise ideal do tipo de solo que a gente tem, a gente precisa entender sobre a granulometria do solo. E isso a gente falou na aula anterior, né? Falamos um pouquinho sobre a estrutura granulométrica das tipologias de solo. Né? Por que é importante saber a granulometria? Né? Se a gente entende a granulometria desse local, né, a gente consegue entender a infiltração de água, se ela vai se ocorrer com maior facilidade ou menor facilidade. Ou se existe a possibilidade desse solo saturar com muita facilidade ou com pouca facilidade. Então, olha só as dicas que ele está dando aí para a gente poder rechear o nosso relatório técnico, né? Então, portanto, a quantidade de água infiltrada dependerá da característica granulométrica do solo, que a gente já explicou, da natureza da rocha, né? Que tipo de rocha que ela é? Lembra que eu falei para vocês das sedimentares, metamórficas e ígneas, né? Da presença de fraturas ou estruturas geológicas condutoras. Pessoal, espera só um segundo. Desculpa, pessoal, voltei. Então, depende muito dessa formação também rochosa, né? Do tipo de presença de fratura geológica ou de estrutura geológica condutora no local. Então, esse tipo rochoso vai ter uma característica específica, né? Que pode ser condutor ou não de água.
tipo de cobertura do solo, né? Se você tem grama, se você tem apenas solo, areia, né? Que tipo de material que você vai ter lá, e essa declividade do terreno, né? Lógico que tem outros pontos que não são menos importantes, mas que a gente não vai listar aqui com toda essa precisão. Mas a declividade do terreno também interessa, né? Se o terreno for um terreno plano com pouca incidência de inclinação, né, a água que tende a ir por gravidade para esses vales, né, e se formarem lagos, lagoas e outros elementos, diminui, né? Então a gente vai ter basicamente um solo saturado e a formação de um pântano, se aquele solo saturado não conseguir mais receber a infiltração de água, tá? Então, do ponto de vista hidrológico, né, hidrogeológico, a infiltração é o principal fenômeno do ciclo hidrológico, tá? Então, é responsável pela recarga dos aquíferos, né, e essa água representa a renovação do abastecimento contínuo nos reservatórios de água subterrânea, e ele pode acontecer de duas formas. Então, como pode ocorrer esse abastecimento desses aquíferos que a gente vê aqui na imagem, né, dessa água subterrânea, né, que existe essa interface, né, da água subterrânea doce, né, que a gente tem aqui filtrada pela infiltração da água, e dos oceanos, né, que são de formação, outro tipo de formação rochosa aqui, né. Quais são as formas? Pode ser feito uma recarga direta nesse aquífero, né, quando a água infiltra diretamente no aquífero, né, por meio das áreas de afloramento e fissuras nas rochas. Então a água vem diretamente para aquele aquífero, né? Ou recarga indireta, que ocorre quando o reabastecimento do aquífero se desenvolve por meio da drenagem das águas superficiais, tá? Ou fluxo subterrâneo indireto em áreas onde há fluxos descendentes. Tá? Então pode ser uma recarga direta, a água vem diretamente para o aquífero, ou essa água caminha, né, pelo aquífero, ele vai se formando dentro desse fluxo subterrâneo indireto. Tá? Então, no entanto, como mostra a figura 3.5, acho que é essa figura aqui que a gente já está, né, dessa infiltração, né, de água subterrânea. Tá? Perdão. Nossa, me perdi. Aqui. 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 Então, fluxo subterrâneo. No entanto, como mostra a figura 3.5, a água não se infiltra somente por precipitação, né? Há uma grande quantidade de água se infiltra no solo e nas rochas pelo oceano, né? Que é essa faixa que a gente viu aqui, que é a faixa de interface da água doce com a água salgada. Né? Vai chegar uma hora que esse aquífero se comunica com a água dos oceanos, né? E essa interferência das águas também se comunicam, tá? Então, há uma grande quantidade de águas que se infiltram no solo e nas rochas pelo oceano, né? Por mares, e também nas zonas de subdução, embora seja um fenômeno mais restrito, né? Então, a subdução, ela ocorre aqui dessa forma aqui, né? Que diz respeito, né, aos oceanos, e esse contato direto, essa interface direta aqui, que se dá pela presença da formação rochosa do local, tá? Então, não tem esse contato, mas por meio, né, de uma placa tectônica ou de um local aqui de uma formação rochosa mais distinta, tá? Aqui. Em termos numéricos, né, a infiltração é determinada com base na taxa de infiltração. Tá? Então é importante nós entendermos sobre taxa de infiltração e poder, né, de precipitação daquele local. Né? Então a infiltração só vai ocorrer se existe precipitação. Tá? Então para a gente poder calcular essa taxa, a gente precisa entender sobre a precipitação daquele local. Né? Então, também essa infiltração leva em consideração a água que se desloca no solo. Então, por exemplo, solos com textura arenosa possuem uma taxa de infiltração geralmente maior. Então, lembre que eu falei para vocês, o solo arenoso ele tem uma possibilidade maior de colapsividade. Por quê? Porque existem uma quantidade de vazios, né, entre essa porção do solo maior do que nos outros tipos de solo. Por conta do quê? Por conta do tamanho da partícula arenosa, né, ou do sedimento que tem naquele local. Né? Então, essas partículas não são aglomeradas, né, e a água tem a maior facilidade de adentrar nesses vazios. Né? Então, por isso que a gente fala que a taxa de infiltração em solos arenosos ou solos sedimentares, né, é maior, normalmente 30 milímetros por hora. Então, vamos dizer assim, em uma hora, né, ele absorve 30 milímetros aí de água.
tá? Enquanto em solos argilosos, muitas vezes a presença de valor baixo, de 5 milímetros por hora. Então tem uma taxa de infiltração muito melhor em solos argilosos. Por quê? Porque o solo ele tem uma coesão maior, né, um número de vazios maior, né, e normalmente a argila tem uma presença também já de água dentro dela, né, que faz com que esse solo já fique parcialmente saturado. Tá? Apesar de corresponder a uma análise simplificada, nota-se que a recarga de aquíferos será mais lenta em solos argilosos. Ficou claro para a gente, né, pessoal? Implicando num maior tempo de reabastecimento da água subterrânea. No entanto, ressalta-se que nem sempre isso é verdadeiro, pois há outros fatores que influenciam na infiltração da água. Tá? Que é tudo aquilo que a gente tem que levar em consideração. Né? Se a gente for levar em consideração apenas a infiltração da água para poder recarregar esse aquífero, né? Ficou claro para a gente que o material argila, né, ele tem um valor muito menor do que o solo arenoso, né, de infiltração, de taxa de infiltração. Mas não é só isso. E tem um vídeo aqui, pessoal, que eu queria que vocês vissem, né, que eu vou colocar aqui, mas eu não sei se sai som para vocês. Vocês poderiam me falar se sai som para vocês aí do vídeo? Não, professor. Não, né? Então, vou deixar esse vídeo aqui para vocês poderem ver aí quando vocês forem estudar, tá? Que é muito legal esse vídeo aqui, que é Solo na Escola, falando sobre infiltração de água no solo, tá? Basicamente, ele faz uma aula prática sobre infiltração de água no solo, tá? Para vocês poderem entender como que funciona esse tipo de sistema de filtração e infiltração, né? Ele pega alguns tipos de solo, né, e coloca uma quantidade de água nesse tipo de solo, um solo mais argiloso, um solo mais arenoso, né, e aí ele verifica essa infiltração aí, né. Então olha lá que interessante, colocou a mesma quantidade de água em solos diferentes, verificou essa infiltração, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais visível para a gente, né, poder entender. Tá, mas fica aqui para vocês então esse vídeo para vocês depois darem uma olhada sobre isso que a gente já falou em aula aqui, porém não viu de uma forma mais visual, né? Talvez. Então, se analisarmos com mais calma, né, a gente vai perceber que todos os elementos do ciclo hidrológico representam variáveis de saída e de entrada de um sistema durante um intervalo de tempo em uma área específica. Né? E isso a gente chama de balanço hídrico. Né? Quem normalmente faz engenharia química, né, vai ver muito balanço químico, né? Balanceamento químico de sistemas químicos, né? E acontece a mesma coisa no balanço hídrico, né? A gente precisa tudo que entra é igual tudo que sai, né? Então esse balanço basicamente é isso. O que seria o balanço? Se você colocou uma certa quantidade de material naquele local, aquele material vai sair de alguma forma. Se ele não sair por completo, aquele material se perdeu em algum meio, né? De que forma? Né? Vamos supor naquele vídeo que o rapaz fez. Ele colocou uma porção de terra, de solo, perdão, e iniciou essa infiltração por meio da água. Mas se ele colocou 1 litro de água naquela porção de solo, né? Quer dizer que subentende-se, né? Para a gente poder ter esse balanço hídrico, que a mesma quantidade de água que entrou é a mesma quantidade de água que saiu, né? Porém, se você for medir, né, essa infiltração, normalmente não vai se dar esse mesmo 1 litro de água que você indicou. Né? Normalmente essa porção de solo também vai ficar com uma porção de água, né, naquelas partículas, ou no meio, ou no seu meio. Né? Então esse balanço hídrico tem que ser levado em consideração aquilo que entra, aquilo que sai e aquilo que fica dentro daquela porção de solo que você indicou. Tá? Então por isso que é importante entender sobre balanço aí e entender que nada se perde nessa equação, ela apenas está em algum outro local que a gente precisa entender realmente onde está ele. Tá? E isso daí gera um cálculo, gera uma equação, né? A gente falou essa equação agora, né? Mas a gente vai ver com mais calma aí. Tá? Esse cálculo é realizado tomando como unidade básica a área da bacia hidrográfica, né? Ah, professor, como que eu pego a área da bacia hidrográfica? Pessoal, normalmente para fazer esses relatórios técnicos, nós necessitamos de um engenheiro agrimensor ou do engenheiro civil com experiência em topografia, né? E isso daí é levado em consideração porque é necessário, pessoal, fazer a medição dessa bacia hidrográfica por meio de satélite, por meio de equipamentos GPS e até mesmo por meio de estações totais. Né? Então, essa bacia, se nós não tivermos, né, nenhum material disposto para a gente, é um serviço que a gente pode vender.
tá? O cálculo da área dessa bacia. Normalmente, algumas prefeituras, pessoal, já têm essas bacias dentro da sua rede de trabalho, tá? Então, normalmente, eles disponibilizam essa bacia hidrográfica para vocês poderem fazer trabalhos, tá bom? Que representa uma área geográfica no qual o escoamento superficial, partindo de qualquer ponto, converge para um ponto fixo de saída, né? O chamado estutório, né? Essa área é delimitada pelos divisores de água, que se caracterizam por regiões altas, divisor topográfico, onde a água irá escoar de um lado para o outro. Então, ele mostra aqui na figura 3.6a. Então, figura A, bacia hidrográfica, né, seus principais elementos divisores de água, né? Drenagem de estutório, né? Então, como que funciona para a gente poder entender sobre uma bacia hidrográfica, né? A pessoa tem que ter uma formação básica em geologia e entender um pouquinho sobre isso, né? E entender a formação, né, dos vales, né, que é a presença onde essas águas se convergem, né? E a presença, né, de cristas, né, que são o topo da montanha onde essa água vai se escoar com maior frequência, né? Então a gente tem aqui a formação desses veios, né? Que é o fluxo onde essa água está escoando e se drenando ao meio, né, desse vale, né? Então nós temos que entender sobre curvas, né, de nível, né? Então a gente entra a topografia aqui no caso, para entender quais são, né, os pontos mais altos e mais baixos, né? E entender para onde essa água vai se escoar. Né? E a delimitação desse divisor tipográfico, né, a divisão dessa bacia hidrográfica, também é um serviço que pode ser vendido, tá? Muito importante para vocês. E aí nós temos esse hidrograma, né, que ele fala, que é um hidrograma de um determinado rio, que é vazão, né, em metro cúbico por segundo pelo tempo, né? Então, quanto de água que vai pelo tempo, e a gente tem um escoamento, né? E esse escoamento é delimitado de duas formas, né, por fluxo basal e por escoamento direto, né? E aí nós temos o valor Q, né, que é o escoamento total de água daquela região, tá? Então, normalmente, essa bacia hidrográfica vai nos dar elementos para nós entendermos um pouquinho sobre escoamento de água e o que essa bacia hidrográfica fornece para a gente de dados, tá? Então, é importante entender sobre bacia hidrográfica, tá? Então, a bacia hidrográfica é uma área na superfície terrestre no qual toda a água precipitada, né, e possivelmente escoada superficialmente em qualquer ponto converge para um ponto fixo denominado estutório. Né? Então, tudo aqui se converge para esse ponto. Tá? Então, nós temos uma bacia, né, hidrográfica aqui formada. Tá? Lembrando que ainda faltam muitos elementos aqui para ter a formação de bacia. Né? Normalmente, nós temos também as linhas topográficas, né? Então, na bacia hidrográfica, que a quantificação do balanço hídrico se torna mais palpável. Né? Então, nessa região, nesse mapa que nós estamos entendendo, a gente consegue entender sobre balanço hídrico, que diz respeito a basicamente aquilo. Tudo que entra é igual a tudo aquilo que sai. Né? Então, como? De que forma? Qual que é a expressão que nós temos? Né? Então, nós temos essa expressão aqui por parâmetro, né? Onde o P corresponde ao volume de água que se precipita, então o valor precipitado, o E é o volume evaporado e o Q é o valor de vazão. Isso aqui está multiplicado pelo quê? Pela diferença ou variações positivas ou negativas do armazenamento da bacia. Tá? Então são dados correlacionados que a gente pode pegar aí em tabelas ou gráficos ou até mesmo em ábacos. Né? Então, no final das contas, né, nós vamos ter uma equação de balanço hídrico dessa forma, né? A vazão vai ser igual àquilo que foi precipitado, né, menos, né, aquilo que voltou para a atmosfera. Então, basicamente, é isso que a gente tem, né, nessa bacia hidrográfica. Né? Então, a gente consegue calcular, pessoal, um volume total de água escoado naquela bacia. Tá? E a gente consegue entender um pouquinho sobre o curso hídrico daquela região. Tá? Isso serve para futuros próximos aí de passivos ambientais, estudos próximos de identificação de instalação de uma nova empresa, entre outros pontos importantíssimos. Né? Exemplo, lá no meu local onde eu vou instalar aquele aterro sanitário, será que eu vou colocar as águas, né, advindas daquele local que eu estou instalando a empresa para ser feita a drenagem diretamente nesse fluxo contínuo? Né? Então, eu preciso fazer um tratamento antes dessa água que está saindo do meu aterro sanitário para aquele local que está sendo drenado para o estuário. Né? Então, tudo isso tem que ser estudado. Tá?
Então, na grande maioria dos casos, né, o valor de Q, né, que a gente tem aqui, que é o valor referente ao o volume total de água escoado, né, é feito no rio principal de uma bacia, né, aquele que concentra toda a água proveniente dos afluentes, né. Então, aqui nesse caso aqui, né, do Teixeira, nessa bacia hidrográfica, esse rio aqui que corta é o rio principal, né, e os rios que chegam nele a gente chama de rios afluentes. Então, a gente consegue entender também a descida desses rios pelo formato dos veios, tá? Então, normalmente entende-se, né, que aqui é o local mais alto pelo formato onde esses afluentes se ligam, né, que a gente chama desses veios aqui, tá? Então, essa ligação sempre dá continuidade, né? Existe uma continuidade para o caminho das águas, né? Nesse caso, né, a vazão do rio é medida em metro cúbico por segundo, considerando um intervalo de tempo determinado, né, permitido a construção de um hidrograma que representa o comportamento da bacia, né, que é isso que a gente viu aqui em cima, né, desse hidrograma total, que diz respeito ao escoamento, né, de água dessa bacia. Tá? Então, com esse gráfico é possível identificar a contribuição das águas superficiais, né, e subterrâneas. Né? Então, água superficial a gente fala sobre o escoamento superficial, e subterrâneo a gente chama de fluxo basal. Então, é isso que a gente tem aqui, né, disposto nesse local. Se a gente consegue pegar, né, a quantidade de água, né, que percorre nesse rio, a gente consegue entender sobre o escoamento direto, né, e entender que tudo aquilo que percolou de chuva é a diferença entre o escoamento direto e a precipitação. Então a gente vai ter esse fluxo basal, que é o que vai realmente ser infiltrado naquela bacia. E esse teste, pessoal, é muito legal. Né? De que forma que a gente faz isso? Né? A gente tem que ir no rio realmente medir, né, se a gente não tem esses dados, né, de vazão do rio. Né? Então a gente tem que ir em locais, andando com um barco aqui em locais específicos do rio, que a gente verifica, e coloca um equipamento que vai medir essa variação em vários pontos, né, desse leito do rio, né, vários pontos a gente vai medir essa como a gente pode dizer aqui, a vazão, né, em metro cúbico por segundo. Então, esse equipamento vai medir em vários pontos do rio, né, qual que é a vazão. Então, se a gente tem a precipitação daquele local que precipita naquela bacia, né, por meio de ábacos ou gráficos, e sabe a vazão do rio, a gente consegue entender quanto que vai de escoamento direto, que é realmente que está no rio, né, em vazão por metro segundo, e quanto que vai realmente para onde? Para o escoamento basal, o fluxo basal, que a gente fala que é o fluxo das águas subterrâneas. Por quê, pessoal? Lembre-se que eu estou falando para vocês. As companhias ou secretarias municipais necessitam desses estudos para poder entender, né, o caminho das águas daquela região. Tá? Além disso, podemos analisar os volumes de precipitação e evaporotranspiração por meio de medidas com pluviômetros e lisímetros. Olha lá, pessoal. Então, precipitação, pluviômetro e lisímetro com imagem de satélite, né? Ou até mesmo com imagem de satélites, né, respectivamente. Com isso, é possível elaborar um gráfico de balanço hídrico que nos permite ter ideia dos intervalos de tempo em que o balanço hídrico é positivo, então a precipitação vai ser maior do que a evapotranspiração, ou negativo, quando a evapotranspiração é maior que a precipitação. Tá? Então, desta forma, né, períodos em que o balanço hídrico é negativo, ou seja, houve mais evapotranspiração do que precipitação, a quantidade de água infiltrada no solo é quase nula ou mínima. Então, quer dizer que existe uma seca naquele local, né? E prejudica a recarga daquele aquífero. Então, a gente consegue entender se aquele aquífero está com nível alto ou com nível baixo, né? Para a gente poder fazer um poço profundo, poder entender mais alguns itens aí de serviço que a gente pode vender na engenharia. Tá? Pessoal, nossa, tô falando pra caramba, vocês estão quietinhos aí, hein? Falta mais um pouquinho, tá? Deixa eu só ver aqui se tá gravando certinho. Nossa, estamos em 2 horas de aula. Então, vamos lá. Então, para exemplificar o gráfico, né, essa figura 3.7, né, ela vai ilustrar um pouquinho do balanço hídrico de uma bacia que chama Ribeirão da Onça, né, em Brotas, né, durante 1974 e 2015. Então, várias faculdades fazem estudo também dessa bacia, né, das bacias que a gente já tem determinadas nos locais. Normalmente as bacias já estão delimitadas para a gente, pessoal, mas existem as macrobacias e as microbacias, que é importante a gente poder entender sobre isso também. Né? Então, em 41 anos aí, né, fizeram esse balanço hídrico da região. Né? Então, quais épocas, né, se tem a precipitação positiva ou negativa desse balanço hídrico, né? Se é negativo ou positivo. Então, as barras em azul exemplificam meses de balanço positivo, né? Que a gente tem mais precipitação do que evapotranspiração, né? Ou negativo. Então, ó,
Nos meses em azul, né, positivo, enquanto em vermelho, déficit hídrico. Né? Então, em janeiro, fevereiro, março, vê que vai caindo aqui, a gente tem uma época de seca, que a gente chama, né, que é de abril a outubro. Depois vem as águas, né, que a gente chama até as águas de março, né? Então tem novembro, dezembro, janeiro, uma água de precipitação altíssima, né, de balanço hídrico altíssima, até março. Depois a gente tem uma bela de uma queda, né? Então a gente tem que um déficit aqui no balanço hídrico. Então é importante poder entender sobre isso também. Então, ademais, né, alguns fatores também que influenciam nessa análise de bacia hidrográfica, lembrando que vocês não são experts nisso, nem eu, nem apenas pessoas que trabalham diretamente com isso, mas a gente agora tem uma noção, né? E a gente pode destacar primeiro, né, os de ordem climática, né? E fisiográficos, né? Então, fatores que influenciam o escoamento, né? O clima, né? A intensidade da precipitação. Quanto mais intensa, mais rápido o solo atinge a sua capacidade de infiltração. Então, clima, se a chuva for uma chuva com uma intensidade muito alta de precipitação, isso interfere. Né, ou até mesmo a duração da precipitação, que diz respeito à saturação do solo, né? Então, quanto mais tempo, aquela chuvinha curta, né, lenta, mas que fique um dia completo aí chovendo, né, também prejudica o escoamento superficial, né? E fisiografia, né? A área e forma da bacia, a capacitação de infiltração, a permeabilidade do solo e a topografia da bacia. Então, em relação à área e forma da bacia, então, quanto maior a área, maior o volume. Né? E quanto mais compacta, maior a tendência de concentração no canal principal. Então, aquilo que a gente falou, né, sobre bacia topográfica, nós temos as macros e as microbacias hidrográficas. Então, é importante entender sobre isso. Então, capacitação de infiltração. Então, quanto mais água infiltrar, menor será o escoamento superficial. Claro, também para a gente. Permeabilidade do solo. Então, quanto maior a permeabilidade do solo, né, o tipo de solo que a gente está trabalhando, lato solo, neossolo, o tipo de solo que infiltra mais água, né, pode escoar superficialmente menos água. Né, e a topografia da bacia, que quanto mais íngreme a bacia, maior a velocidade de escoamento da água superficial, né, que prejudica aqui a infiltração do solo. Tá? Então é importante saber sobre escoamento, né? Então esses fatores são importantes, sei lá, quando a gente analisa o escoamento superficial, né, que ocorre numa bacia hidrográfica, de forma que existem algumas grandezas que podem ser estimadas e caracterizá-la. Então aí a gente também vê em cálculo, né? Então um dos principais fatores é a vazão do rio, que expressa o volume de água que passa em uma determinada seção transversal por unidade de tempo, que é aquilo que eu já conversei com vocês, que a gente consegue medir com o pluviômetro. A gente vai em pontos e pontos daquele rio, né, a gente mede essa vazão máxima desse rio. Né? Então, muitas vezes, para efeito de comparação entre diferentes bacias, é comum o cálculo da vazão específica, né, o Qzinho, que leva em consideração a área da bacia, expressa em metro cúbico por segundo por quilômetro quadrado. Então, para a gente poder ter uma comparação palpável, né, a gente precisa ter também em relação às macros e microbacias, né? Será que aquela microbacia tem uma vazão maior do que uma macrobacia? Quer dizer que naquela região, né, com uma área quadrada menor, né, quilômetro quadrado menor de área, né, tem uma maior precipitação do que outro lugar. Então a gente precisa entender um pouquinho também sobre essa correlação de elementos em relação também, né, com a sua área, né? Então, macro e microbacia. Outro fator importante, né, é o coeficiente de escoamento superficial, que é o C aqui, né, o C maiúsculo, também denominado de coeficiente de runoff. Isso aqui a gente calcula também, pessoal. Que estabelece a relação entre o volume que escoa sobre a superfície do terreno, que é o ES, e o volume total precipitado, o PT. Então, isso aqui é um coeficiente, pessoal. A gente consegue aqui, nesse caso, né, dessa equação, né, que a gente viu, que é do balanço hídrico, pegar esses mesmos valores, né, e ter um coeficiente de runoff, né, que a gente tem o que está sendo escoado, né, e o que está sendo precipitado. Então, essa correlação entre esses dois elementos gera um coeficiente de runoff. Tá? Então, esse coeficiente de runoff nos dá uma estimativa percentual, olha lá, ó, em porcentagem, considerando determinada cobertura do solo. Né, se a gente tem uma vegetação mais densa, uma grama, um pavimento asfáltico. Normalmente, pessoal, um biólogo também entra em conjunto nesses relatórios, né? Nesses todos os relatórios que a gente dá para essas companhias, secretarias, né? Então, normalmente existe a quantificação de árvores, tipos de árvores, tipo de mata, se é mata nativa, se é mata fechada,
que existe naquela região, tá? Para a gente poder entender também sobre escoamento superficial. Para se ter uma ideia, o valor de C, né, desse coeficiente runoff para um pavimento asfáltico é da ordem de 0,7 a 0,95, enquanto para solos arenosos cobertos por vegetação vai de 0,05 a 0,10, né? Então a gente tem uma pouca, né, que a gente fala percolação num solo que está praticamente permeabilizado. Tá? Outra grandeza muito analisada, né, a altura limétrica, né, que é o H, né, que se refere à altura do nível de lâmina d'água que o rio atinge, que é outro elemento que quando nós vamos a campo fazer um relatório, né, a gente precisa verificar, né, que se refere à altura que o nível da lâmina de água atinge o rio, né, em um determinado momento, em relação ao nível de referência denominado de posto fluviométrico. O histórico dessa altura define eventos de cheia e inundação. Então, um estudo de um local, né, se diz respeito também a essa altura linimétrica, né? Poxa, a gente está estudando no rio, existe uma precipitação, existe um escoamento superficial, existe uma infiltração do solo, e aí você começa a pavimentar, começa a diminuir o índice de infiltração do solo. Será que esse índice, né, essa altura linimétrica desse rio vai aumentar ou vai diminuir? Né? E aí a gente chega nesses casos, né, que justamente é o que a gente tem aqui em Bauru e em grandes metrópoles aí que foram mal dimensionadas, né? Então, cheia é o período em que o curso de água atinge um nível mais elevado que o normal, né? Então, mas mesmo assim a água se mantém no seu leito regular. Então a gente pode ter uma cheia do rio, né? A inundação, por sua vez, representa um evento hidrológico em que a altura linimétrica extravasa o leito normal, causando um transbordo de suas águas, né, podendo causar prejuízos a materiais e humanos, né? Então a gente tem aqui a situação, né, que ilustra nessa altura linimétrica, né? Então a gente tem a situação normal do leito do rio, a enchente, que existe esse transbordo, e uma inundação que ocorre uma catástrofe aí, dependendo da região que ela se atinge, tá? E aí nós entramos também no escoamento superficial, né, desses rios, né? Então também é importante saber um pouquinho sobre o fluxo, ou como que é a velocidade desse fluxo de água que passa nesse rio, né, por meio também de testes e de equipamentos, né? Então esse escoamento superficial nos rios permite determinar particularidades e deve ser analisado com atenção, olha lá, principalmente quando o fluxo de água é turbulento, né? Então, se você tem um fluxo de água turbulento, a chance dessas inundações gerarem uma catástrofe é muito maior do que para um fluxo de escoamento linear, né, sem turbulentamento, né? Então, nesse tipo de escoamento, as linhas de fluxo, né, no turbulento se misturam, né? Então, elas se cruzam e formam esse turbilhonamento de águas, né? Então, a gente tem um fluxo muito complexo, né? Então, essas linhas de corrente se misturam, né, cruzam-se formando espirais de turbilhões, tá? Situações que ocorrem geralmente em períodos de chuvas intensas e aumento da vazão fluvial. É que o rio perde esse conceito dele de estrutura linear e ele começa a fazer o quê? Ele começa a se turbilhonar, e aí por isso que essas enchentes levam e carregam muitos objetos e até mesmo vidas, né? Então, o exemplo A é o exemplo de fluxos em canais fluviais, e o B é a distribuição das linhas de fluxo em canais fluviais, os meandrantes, né? Que aqui, ó, linha maior velocidade do fluxo de água. Então, a gente tem o curso do rio, né? E aí foi feito um estudo, né, com algum equipamento que mede essa velocidade do fluxo laminar, fluxo da água, né? E se traçou essa linha de maior velocidade do fluxo, né? E a gente consegue entender aqui qual que é a característica, qual que é para onde essa água pode se extravasar aí se existir uma enchente ou uma inundação. Tá? Aliado a esse fator, né, é comum em regiões montanhosas próximos ao litoral a ocorrência de rios meandrantes, né, que são os rios que formam braços ou meandros, né, constituindo-se por uma trajetória sinuosa. Né? Então, ó, em regiões litorâneas, né, próxima a montanhas, existe essa formação sinuosa dos rios. Né? Então, nesses rios, as linhas de fluxo de maior velocidade das águas seguem um padrão específico, né, em que a maior velocidade encontra-se no centro do canal, né, e próximo à superfície das águas, nas porções mais retilíneas, mas deslocam-se para a parte externa do meandro e abaixo da superfície da água nas áreas
né, de curvatura mais acentuada. Então, é exatamente isso que a gente está vendo na figura B. Né? Então, em rios que tem esses meandros, né, essas curvas, né, ele tende a ter, né, maior velocidade de fluxo d'água no seu meio, porém, quando existe uma curva, né, essa água tende a sair desse fluxo, desse meandro, né, ou dessa curva. Né, e é justamente o que a gente consegue interpretar como possível região, né, de uma enchente ou inundação. Tá? Para onde essa água vai ir para quando ela sair daquela região. Tá? Então, olha, esse comportamento faz com que o rio se eroda, né? Então, esses sedimentos, os solos, se deposite nas partes internas, né? E carregue para regiões jusante, né? Então, nós temos a montante, que é o topo desse rio, e a jusante, que é a parte mais baixa. Né? Então, por causa dessa dinâmica fluvial, é comum que em canais com margem pouco estabilizadas, né, com solo exposto ou vegetação rasteira, toda a sua borda perca a sustentação, contribuindo para o avanço da erosão das margens e, consequentemente, com a perca da área adjacente do rio. Então, basicamente isso. Esse estudo, né, dessa linha de maior velocidade faz com que, né, dependendo do fluxo de rio que tiver aqui, né, dependendo da precipitação que você vai ter, né, essa linha de maior influência faz com que essas bordas desse rio, né, dependendo do tipo de precipitação que está tendo, sejam carreadas até a jusante do rio, causando uma erosão. Né? Então esse solo vai ser depositado em outro local, e esse solo sendo depositado em outro local, pode ocorrer um desvio ainda desse fluxo do rio, que aí é um problema sério. Tá? Então essa condição se agrava em solos arenosos. Né? Então lembra que a gente falou, solos arenosos que têm menor potencial de aglomeração das partículas, né? É um solo com potencial perda de estabilidade, né? Então ele pode ocorrer, né? Essa erosão normalmente em beiras de rios. Então olha lá, essa condição se agrava em solos arenosos, né? As regiões urbanas ocupadas por construções à beira do rio. Então, se a gente não tem essas margens bem estabilizadas, né, em rios que as condições são arenosas, o exemplo do Rio Bauru, né? O Bauru ele foi reconstruído essas bordas. Por quê? Porque quando ele vinha, a erosão que se causa naquela região é enorme, né? Por conta do tipo de solo que nós temos aqui. Tá? Sobre outra ótica, né, vimos no começo do texto que a infiltração, né, é um dos elementos mais importantes para as águas subterrâneas. Né? Para que isso ocorra, no entanto, há alguns fatores que influenciam o volume e a água e a velocidade da água que infiltra. Né? O tipo de material que aflora na superfície terrestre e a característica de todas as camadas pela qual a água passa é determinante. Né? Solos e sedimentos arenosos e permeáveis, rochas com boa permeabilidade e ou fraturas permitem uma melhor penetração. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente viu, ele está resumindo aqui para a gente. Né? Contrariamente, materiais mais argilosos e rochas ígneas, olha lá, que existe essa consolidação, né, do magma vulcânico, então tem a menor presença de porosidade, né, e metamórficas, pouco fraturas, são desfavoráveis. Então, a espessura do solo, o sedimento, também exerce papel significativo, retendo a água temporariamente, né, filtrando-a e liberando lentamente. Né? Entretanto, há uma porcentagem da água que é absorvida pelo solo e utilizada pelas plantas, né? E dessa forma não contribui para a recarga do aquífero. Então, olha só, pessoal, olha a dificuldade, né, de recuperação de um aquífero dependendo do tipo e característica do solo que nós temos naquela região. Né? Então, é importante um estudo, né, hidrológico da região para ser feito um poço artesiano naquele local. Então, lembrando, poço profundo, poço artesiano, ele vai buscar água do aquífero quanto mais baixo possível. Mas será que esse aquífero vai se recuperar? E quanto tempo ele vai demorar para se recuperar? Né? Então, um estudo ambiental diz respeito também a esse porte. Né? Quanto de água você pode retirar daquele poço artesiano, daquele poço profundo, né? Qual a metragem cúbica por mês, por dia que você pode retirar daquele poço para que ele possa se recuperar ao longo do tempo. Né? Então, isso também são estudos hidrológicos que a gente pode fazer para poder entregar junto de uma licença ou de outorga, né, de utilização de poço profundo. Tá? Então, mais um aí que você pode vender aí de serviço. Tá? Outro fator importante é a cobertura vegetal, que afeta de duas formas distintas. Né? Uma delas é a possibilidade de interceptação, né, que a gente já falou anteriormente, que impossibilita a precipitação atingir o solo, e a outra é a geração de caminhos preferenciais pelas raízes das plantas,
né, que acelera também esse processo de infiltração. Então a topografia também influi de forma que regiões com depressões permitem o acúmulo de água favoreçam a infiltração, enquanto porções íngremes favorecem o escoamento superficial. Então, basicamente, né, a montante e a jusante. Se nós temos uma inclinação muito alta dessa superfície, né, a possibilidade da água se escoar é muito maior do que ela se infiltrar. Tá? Então, com relação à precipitação, olha lá, pessoal, é notável que quanto melhor a distribuição das chuvas, maior a infiltração. Isso aqui mudou o nosso código de obras, hein, pessoal? Infiltração de água no solo. Em Bauru nós não tínhamos, né, uma legislação, né, rígida em relação à infiltração do solo. A partir de 2018, 2019, nós temos. Né? Então tem que tomar cuidado aqui nessa região de infiltração das casas. Né? Visto que dessa forma a velocidade de infiltração segue um ritmo similar ao volume precipitado. Então, se a gente tem uma infiltração legal e uma precipitação boa, a chance de ter um balanço hídrico é muito, muito maior. Né? Ao contrário, chuvas intensas e concentradas infiltram menos. Né? Lembra que a gente falou que é um dos problemas aqui, né, da infiltração. Essa chuva constante, essa chuva muito forte, né? Essa muito forte com um período curto espaço de tempo, a água não infiltra. E com uma chuva muito longa, né, com pouca precipitação, também não infiltra. Cadê meu mouse? Finalmente, o tipo de ocupação do solo exerce um dos mais significativos efeitos. Né? Em áreas urbanas, em processos de urbanização, a pavimentação e as construções impedem o avanço da água para o solo. Comentamos aqui agora, pessoal, sobre a nova normativa aqui da região de Bauru. Né? Então, isso compromete a infiltração. Então, nas áreas rurais, o desmatamento, o manejo de áreas cultivadas, sem a prática de terraceamento, né, também a formação de curvas de níveis, né, o pisoteio do gado e posteriormente a compactação do solo tem causado a diminuição da porcentagem de água também que se infiltra, né, e consequentemente atinge o aquífero. Então esse aquífero, pessoal, esses aquíferos, essas águas subterrâneas estão sendo cada vez mais frequentes, abertura de poços profundos. Mas se você não tem essa revitalização desse aquífero ao longo do tempo, a chance com que esse local que você retira a água morra e não se recupere com facilidade é enorme. Tá? Então, por hoje, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Tá? Acho que eu acabei falando um pouquinho mais rápido hoje, não sei porquê. Mas fica aí de tarefa para vocês esse vídeo no YouTube para vocês poderem estudar aqui sobre a infiltração. A gente comentou na aula de hoje sobre isso, tá? E poder levar mais a fundo alguns desses relatórios técnicos aqui. Tá? Vou verificar na próxima aula nos meus computadores mais antigos se eu tenho, né, algum relatório de composição que algum geólogo fez para a gente, mas se eu me recordo, eu tenho só em pasta física esses relatórios. Então preciso dar uma olhada no meu arquivo lá no escritório. Tá? Mas fico aberto aí para vocês, pessoal, para responder perguntas, questionamentos sobre essa aula, se vocês gostaram aí desse bate-papo aí. Alguém? Oi, professor. Senhor, vai ter a tabelinha de exercício? Opa, eu não coloquei aqui, então essa aula fica livre para vocês. Livre como? Essa não precisa fazer. Ah, tá. Só aquelas duas, então. Só aquelas duas anteriores, as duas primeiras aulas. Perfeito, Mário. Beleza. Perfeito. Pessoal, vocês têm alguma Professor, dúvida em relação às aulas? tem que entregar essas atividades? Até o dia da prova. Até o dia da prova, ok. Perfeito, isso aí. Tá. Magno, alguma questão? Taimara? Por enquanto não, professor. Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Ou escutar a live novamente. Tá? Lembra o que eu falo para vocês, essa aula, né, ela tem durabilidade de uma aula inteira, porém, né, a gente vira um monólogo o negócio, então a gente não tem uma certa comunicação que dá para a gente poder levar com mais calma, né, então eu acabo às vezes me excedendo aí no tempo, né, na forma de falar. Hoje é sexta-feira, pode ir embora mais cedo. Então tá bem, então, Magno. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem retirar comigo, tá? Via WhatsApp, e-mail, carta, sinal de fumaça, tá? Ou assistirem a live novamente, que vai estar lá no meu canal do YouTube e no Ava de vocês, tá? Normalmente o Ava, ele tá meio que difícil de acessar, mas fica lá disponível no YouTube, tá bom? Ok.
Perfeito. Pessoal, obrigado de novo aí pela presença de vocês. Bom final de semana aí e boa semana para vocês. Obrigada, igualmente, professor. Boa noite. Obrigado, até mais.